Sabe, uma das coisas assim, ó, você, então, ó, é técnica em nutrição, tecnóloga em processamento de alimentos, nutricionista com MBA em administração. Nós temos uma polêmica, né, relacionada a quê? Ao Guia Alimentar da População Brasileira, Tá, que classifica os alimentos por processamento. Você tem alguma opinião, assim, sobre a forma como encarar um produto que... É óbvio que a liofilização é um processo que você não consegue fazer em casa. Não. Certo? Mas você acredita que por ser um processamento que você não consegue fazer em casa, não consegue reproduzir, isso o torna o produto ruim? Não. Tanto é que a missão da Liotécnica é produzir produtos saudáveis e nutritivos. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Luísa Zanata, nutricionista e diretora técnica da Nutralíder Consultoria Regulatória, e esse é o Nutra Talks, o nosso videocast para a gente conversar sobre assuntos regulatórios, ou seja, rotulagem, registro, assuntos envolvendo a Anvisa, Ministério da Agricultura, os bastidores das indústrias e das consultorias antes de você receber o produto até as suas mãos. Aqueles assuntos que a gente ama de paixão, adora ficar conversando e que a gente quer compartilhar com você, para você também conhecer um pouco mais sobre esse nosso dia a dia. E hoje aqui comigo tem uma pessoa que trabalha já nessa área há algum tempo, né? Ela é uma pessoa que, assim, ela é toda trabalhada na serenidade da meditação. Apesar de ficar nervosa aqui para gravar podcast, tá? Pode ser o caos que for, ela sempre vai receber com um sorriso no rosto, com uma paz, uma tranquilidade, deixando você super tranquilo, porque ela sempre tem uma mensagem muito confiante para passar para você. E olha, eu acho que ela deve fazer muita meditação, muita yoga, porque não tem como, com o dia a dia dela, ela manter tanta serenidade. Por quê? Ela sabe de assuntos, de todos os assuntos possíveis de assuntos regulatórios. Sabe aquela expressão que dá o pontapé inicial, cabeceia e faz o gol? É ela, porque ela precisa saber sobre produtos de origem animal, produtos do MAPA, produtos da Anvisa, seja B2B, seja diretamente para o consumidor, ou seja, é uma loucura o dia a dia dessa mulher. Mas deve ser por isso mesmo que ela faz a meditação e a yoga para conseguir manter a sanidade em si. Deve ser por isso. Vai me dizer, a Diane Witzel da Liotécnica. Seja bem-vinda! Tudo bom? Obrigada, Luísa, pelo convite, viu? É isso mesmo, Diane. Você faz, né? Meditação, yoga? Não tenho tempo para isso, Luísa. Tenho 2 filhos, tenho trabalho, tenho 2 filhos, tenho a casa, não dá tempo. Quantos anos tem seus filhos? Tem um de 17 anos. Olha! Uma graça, lindo, maravilhoso. E tem a Maria, de 6 anos, também linda, maravilhosa e com uma energia, assim, sensacional. Imagino. Então, assim, nós somos mães mais ou menos da mesma época, né? Exatamente. Porque os meus filhos têm mais ou menos a mesma idade aí dos seus. Então, gente, nós estamos o quê? Em comemoração ao Outubro Rosa, sem combinar. Sem combinar. Estamos aqui de rosa, né? Exato. Já combinando com a data. Então, nós estamos em muita sintonia, tá vendo? Nós temos muitas coisas em comum. Sim. Mas você se considera uma pessoa tranquila, assim como eu descrevi você? Não. Fiquei até surpresa, porque não me considero tranquila. E esse é bom, é positivo para mim. Sim. Mostra que, né, tem um equilíbrio aí. Mas a minha vida do dia a dia é bem agitada. Eu imagino, porque compartilho com você dessa mesma loucura de equilibrar 500 mil pratos ao mesmo tempo. Exatamente. Mas eu não sei se eu transpareço a tranquilidade. Transparece também. É muito. Então a gente por dentro tá assim, os pratos tudo caindo, quebrando. Não tá quebrando não, porque a gente mantém, a gente tem que manter, né? Sai correndo então, né? Dá um jeito, a gente sempre dá um jeito, né? Sim, mas você realmente transparece todas as vezes que a gente conversa. Que bom. E muitas vezes a gente faz reuniões em vídeo. Sim. E aí você sempre tá assim, com essa paz, essa tranquilidade. Que bom. E achei que você realmente, assim, fizesse essa parte de meditação para conseguir manter aí os chakras todos alinhados. Eu sigo um mentor, né? Ele sempre dá palestras que ele fala que isso é musculatura emocional. A gente tem que sempre estar exercitando, né?
o emocional, o equilíbrio emocional. Isso me traz... eu sempre tenho isso na minha mente. Musculatura emocional. A gente tem que estar exercitando. A gente não faz exercício, né? Físico para abastecer os nossos músculos, né? Isso faz muito sentido. Não é? Então, a gente tem que ter. E para ter musculatura emocional, a gente tem que passar por várias situações, né? Tem que ter essa experiência. Claro, então, até mesmo... Vale a pena você frustrar, você ter decepções, ter raivas, mas é saber ter esse equilíbrio. Então, cada situação a gente vai adquirindo mais, né, a musculatura emocional. Até mesmo, eu digo, quem nunca passou por um indeferimento de algum processo... Opa! Primeiro que não sabe e lembra quando era demorado, né? Sim. E quando era demorado no mapa. E aí você imagina que daí você vai lá, faz um processo de registro e indeferido. Era né? no papel, lembra que era no papel e demorava meses. E você ficava naquela expectativa de aprovação. E quando vinha o indeferimento, falava, não é possível. Nossa. Então, só quem passou por um indeferimento sabe como manter a serenidade, de saber que o mundo não vai acabar. Exato. E que mostrar isso para a empresa, né? Você tem que mostrar essa serenidade para a empresa. Não, vai dar tudo certo. Mesmo esse indeferimento, não, a gente vai atender. Vai dar certo. Agora, teve um outro episódio que eu gravei, eu não lembro exatamente qual foi. Eu comentei esses registros no mapa, eu já cheguei a ir presencialmente, fazer um protocolo, sim. E o controle era feito no caderno. Então, o pessoal ainda reclama de fila da análise, né? Sim. Que temos aí online. Ou reclama de PGA SIGCIF. Gente, vamos O PGA SIGCIF hoje é luxo. Maravilhoso. Nossa, luxo. Meu Deus do céu. Mas antes eu tinha que ir para Brasília também. Ir para Brasília fazer algumas defesas pessoalmente com os fiscais para eles entenderem qual era o processo. Porque às vezes o processo para eles não era visível, né? Eles entendiam ali no papel, mas visivelmente eles não conseguiam entender. Inclusive, recentemente eu fui lá visitar vocês, né, na Liotécnica, e eu fiquei, assim, impressionada com o que eu vi, né? E eu comentei isso, né? Eu falei, gente, quando o processo vai ser analisado pelo agente regulador, seria muito interessante se eles pudessem fazer uma visita à unidade. Ir até lá e visualizar isso, né? Não só na leitura, Não só na leitura, porque apesar de o papel, você tá lá descrevendo que tem esse processo em tal equipamento, se você não tem uma vivência de indústria, aquilo lá, entre você ler uma panela de pressão e você falar que tem um equipamento que faz processo de liofilização, é a mesma coisa, Sim. né? Você não tem essa ideia da dimensão, da complexidade. E eu acho fantástico isso. Então, realmente, eu acredito que muitas vezes precise esse deslocamento, essa conversa para conseguir compreender o que a gente está tentando transcrever. E até mesmo na faculdade, né? A gente tem essas matérias, né? De como fazer os processos, de escrever os processos, de entender os processos. Mas quando você tem a vivência, né? Visualizar o equipamento, visualizar a linha de produção inteira, né? Desde o recebimento até o produto final, é fantástico, facilita muito. E até mesmo facilita você conseguir fazer em escala industrial os produtos. Sim. Né? Porque você tem 1000 formações, né? Mentira, exagerada, né? Mas você tem 3 formações. 4. 4 formações. Então, me conta aí toda a sua bagagem. Então, eu vou falar desde o início, né? Tá. E eu falo que a gente tem que ter mentores no meio do caminho, né? Durante seu percurso profissional. Então, mentores e anjos da guarda. E depois ela vai me falar que não faz meditação e não tem esse lado esotérico. Tem que ter, né? Tem que ter um equilíbrio. Tem que buscar, né? Essa energia, essa troca de energia. Mas minha primeira mentora foi meus pais, né? Minha mãe, principalmente, que me incentivou. Eu tinha 16 anos apenas. Eu estava no colegial ainda, não sabendo o que eu ia fazer de faculdade. Quando ela me trouxe, eu gostava de cozinhar, fazer coisas na cozinha, né? Uma coisa diferente, pegar receitas naquela época não tinha tanta internet, né? Mas receitas na revista e fazer aquilo, né? Na cozinha. Mas deixa eu te falar, o seu sobrenome, qual é a origem? Alemã. Mas a sua família é daqui de São Paulo mesmo? De São Paulo. Tá. Do Brasil mesmo. E aí tem a culinária ou Não, a gente não pegou nenhuma... infelizmente, né? Não pegamos nenhuma tradição. Tá.
Mas minha mãe me incentivou a fazer esse curso de nutrição, técnico em nutrição. Durante o ensino médio? Durante o ensino médio. Então, eu acordava às 4 horas da manhã para ir para o colégio, porque eu estudava em Osasco, morava em Cotia, né, perto ali da Raposo. Depois ia para Osasco de manhã, fazia o colegial, saía do colegial, voltava para casa, almoçava, arrumava minhas coisas. 4 horas da tarde já saía, ia para Barra Funda, porque né, fiz Senac. O Senac era na Barra Funda, e aí ficava ali até as 10 da noite, e aí voltava para casa. E isso de ônibus, pegava ônibus. Às vezes meu irmão passava e me pegava, mas foi assim. Então, eu terminei o colegial e ainda estava para finalizar o técnico em nutrição. E aí que eu te falo que tem anjos e mentores. E aí eu tive minha segunda mentora, que foi a Márcia, uma professora minha fantástica. Sabe aquela professora que entra na sala, você fica assim, babando, todo mundo fica assim, uau! Sim, que é a inspiração, né? E ela dava aula de nutrição do adulto, dietoterapia, e eu falava assim, uau! E ela estava fazendo mestrado na USP, né? No departamento de nutrição da USP. E ela me convidou para ser o apoio técnico dela no mestrado. Que legal. Sem saber o que era. E lá fui eu. Porque eu gosto de desafios. Vai ser o apoio técnico? Vamos! O que eu vou fazer? Não faço ideia. Vamos lá. E aí eu cheguei no departamento de nutrição, com aqueles mestres, doutores, professores, aquelas pessoas, né? Aqueles... Que são referência. Que são referências, livros. E eu falava assim, uau, aonde eu estou, né? Sim. Imagino. E aí eu recebi bolsa de pesquisa, né? Eu fui a primeira técnica em nutrição a receber bolsa FAPESP. Que legal. Olha que sensacional. Muito. Hoje eu acho sensacional. Na época eu não sabia. Eu falava assim, tá bom. Sabe aquela coisa assim? Você não conseguiu dar importância para esse marco. Eu sabia que era importante, mas eu tava assim... Não sabia que tava fazendo história. Exato. Eu falava, uau, não, pra mim tá tudo bem. E a pesquisa dela era dentro do Hospital das Clínicas, né? E quantos anos você tinha? Porque o técnico em nutrição você era no ensino médio? 17. Nossa, 17 muito nova. Anos, 17 anos. E lá estava eu. Sim. E aí tinha... Bom, enfim, fazendo as pesquisas no banco de dados. Mas e que tipo de pesquisa que ela fazia? Ela estava fazendo pesquisa com idoso. E aí eu falei assim, quero trabalhar com idoso, é isso que eu quero. E eu trabalhei junto com a Ana Maria Servato, Mancuso, que também é uma mestre. Também é referência. É referência. E sensacional. Enfim, aí eu tinha que fazer pesquisa, dados de estatísticas, né, dos pacientes, análises estatísticas. Não sabia fazer. Mas eu aprendi. Ótimo. Com os melhores lá dentro. Imagino. Porque aí tinha, né, outros departamentos lá dentro do Hospital das Clínicas ou dentro da universidade. E eu fui... Me ensina que eu faço. Eu fiquei especialista em EpiInfo. Você já ouviu falar em EpiInfo? Já. Quem já fez aula de estatística sabe que precisa fazer qualquer artigo. Eu engoli um manual que era... máquina de escrever o manual, naquela época era digitado em máquina de escrever. Nossa. Eu engoli aquilo, fiquei especialista, então eu comecei a trabalhar em outros projetos várias outras pessoas. Olha, né, que legal. De vários outros mestrandos. E é super, assim, é difícil fazer essa parte de estatística. Sim, muito. Mas eu fiquei, de compilar os dados. E assim foi. E fora as outras coisas, né, que tinha para fazer. Então, assim, foi sensacional. A Márcia Salgueiro foi assim um anjo, uma mãe, sabe, minha irmã, que foi assim muito importante na minha vida, na minha carreira. E aí ela me ensinou muita coisa, assim, como ser uma profissional, como ser uma nutricionista. Bom, fantástico, além de ser uma professora, né? E aí depois disso encerrou minha bolsa, né? Mas mesmo assim fui trabalhando, então eu comecei a prestar consultoria. Olha! Tão novinha, né? Prestando consultoria. Eu não sabia o que era consultoria, mas eu prestava serviços. E aí eu fazia para outras pessoas, né? Para os outros estudantes lá da universidade. E aí, nesse meio do caminho, quando eu fiz o técnico em nutrição, a Andréia Casagrande, que foi uma amiga que eu fiz, né, lá, e é a minha amiga até hoje, companheira fantástica, ela falou assim, Diane, vamos fazer um outro curso? Falei, que curso? Um técnico em processamento de alimentos no Senai. Falei, não sei o que é. Vamos fazer. Gente, eu gosto que não tem tempo ruim pra você, né? Não. É positivo, vai ser bom, tô junto.
E aí, lá fui eu. Tinha que fazer prova, né? No Senai, faz uma prova, é bem difícil entrar, não é tão fácil. Passei, começamos a fazer processamento de alimentos, e aí foi aí que eu descobri a área da indústria, porque até então a gente só tinha o que é o técnico de nutrição, só vai para a área da cozinha, Sim. né? Ou para o hospital. Ou para o hospital, terapia. Exatamente. E aí eu falei, uau, acho que no primeiro mês já fui chamada para Jovem Aprendiz. Olha, que legal. Fiquei um mês numa empresa muito bacana, na Ajinomoto. Olha! Sim. Não, gente, olha, São Paulo é outro patamar mesmo, né? Vou fazer um negocinho ali. Fiquei um mês lá como aprendiz, mas eu também tinha que ver o meu lado financeiro, né? Claro. E aí a Braslon, que na época era uma multinacional, me chamou para ser a técnica em processamento de alimentos, e aí lá fui eu, né, em Osasco. E o que a Braslon faz, né? Ela fazia, né? Naquela época fazia toda a parte carne do McDonald's. Aí, fantástico. Você que vai conseguir responder a dúvida que não quer calar. Tem minhoca no Não tem minhoca, não. É carne, 100% carne, 100% Eu não carne. sei da onde que surgiu. Também não sei. Quando você foi pra lá, já tinha esse Tinha boato? bastante. Todo mundo que me conhecia perguntava, e aí, é de minhoca? Não é de minhoca. Gente, eu não sei da onde. É porque é carne moída. Quando você vai moer uma carne, como que sai a carne? Toda, né? Sim, ela sai cilíndrica, né? Exato. Então, não sei se a história foi essa ou não, mas... Eu não sei. Só sei que alguém falava assim, que o McDonald's engordava as minhocas e usava minhocossu. Nada a ver, né? Imagina. Claro que não, né? Não, aliás, o padrão McDonald's é fantástico, né? Você pode comer em qualquer lugar que é mesmo sabor, tem que ser o mesmo sabor, mesmo padrão, mesma formatação, tudo muito direitinho. Então, foi aí que eu fui aprender sobre padronização. Né? Padronização, como o teu processo tem que seguir, né? Todos os dias tem que seguir do mesmo jeito, né? E olha, vamos dizer assim, você trabalhava numa indústria que obviamente não era o McDonald's, era uma empresa que fazia um serviço para o McDonald's, falava de padronização mundial. Exato. Isso é uma vamos dizer assim, é um mito, eu acredito, que esse negócio, é uma fórmula guardada a 7 chaves, ninguém sabe. Não, é porque quem sabe assina um contrato de confidencialidade gigantesco, sim. né? Então, assim, tem pessoas que sabem sim qual que é a receita, certo? Não é um negócio que você abre o saco ali e não sabe o que tem. E tem a responsabilidade da empresa, né? De produzir com o padrão, produzir em qualidade. Então, foi aí que eu fui aprendendo. E aí eu encontrei outro mentor. Eu abandonei a Márcia e encontrei o Nicolas. Nicolas fantástico, Nicolas Cleto. Que trabalhava nessa empresa. Ele era supervisor da qualidade. Foi ele que foi me direcionando dentro da empresa. Eu entrei como técnica, né, como inspetora da qualidade. Aí ele me foi subindo técnico e aí foi quando eu entrei na área de regulatórios. Olha! Sem saber o que era regulatório direito, né? Mas como você sabe, eu vou enfiando a cabeça e vamos lá. Não, eu tô vendo que você tem uma qualidade de profissional que é muito rara hoje em dia, que é profissional que topa qualquer desafio. Né? E eu gosto de desafio. É o que me move. Não sei o que é, mas eu tô dentro e eu vou descobrir. Porque é difícil. Tem pessoas que não aceitam, né? E eu tava numa época que eu tinha que surfar em várias ondas, sabe? Em vários lugares, para poder descobrir o que eu queria. Né? Eu era nova ainda, então não sabia ainda o que eu queria. Mas eu fui me aprofundando. E aí, dependendo do que eu ia escolher... Porque até então não tinha faculdade. Eu só tinha o curso técnico. Né? Então, eu fui surfando nessas ondas. Mas aí, assim, lá você entrou na parte de inspetora da qualidade. Então, você andava com a pranchetinha, fazendo checklist, essas coisas? Dentro da fábrica, tinha linhas específicas que eu tinha que inspecionar. Recebimento de matéria-prima, recebimento de insumos secos, de embalagens. O que eu tenho visto é que, realmente, assim, a porta de entrada para regulatório, muitas das vezes, é a qualidade, né? Para mim também foi, porque eu era doutora bactéria. Eu sempre achei que eu ia trabalhar na qualidade, né? Com um manual de boas práticas, aplicando checklist. Mas é uma área que... Mas eu acho que é uma base, não é? Você tem um conhecimento. Se você tem conhecimento de qualidade, regulatórios vai que vai. E regulatórios e qualidade tem que estar junto. Tem que estar junto. Você tem que entender.
fazer com também. Com certeza. E aí, quando ele te puxou para regulatório, era para fazer os registros desses produtos? Para fazer registros de produtos, porque era uma indústria cárnea, né? Então, não era só hambúrguer no McDonald's, tinha outros produtos também, né? Para outros clientes, até mesmo exportação. Então, eu tinha que fazer os registros, ainda era no SIG-CIF, né? Que travava, que caía, que demorava as análises. Sim, e que daí tinha que mandar impresso para Brasília. E você tem que descrever todo o processo produtivo. Então, eu tinha que saber o processo produtivo. Sim. E assim, a descrição detalhadérrima. Isso. Toda detalhada. Então, eu dominava isso. Eu dominava o processo porque eu já vivenciava. Então, quando você vivencia aquilo... Você consegue escrever, né? Vai muito mais fácil. Muito mais fácil. Só que demorava, né? Pra provar. E aí era dessa decepção, essa frustração de quando vinha com indeferimento. Reprovado. Um carimbão, E aí você tinha que ensinar. E o Nicolas, ele tinha toda a paciência. Eu acho que foi isso que ele foi me ensinando a ter paciência de ensinar, de, sabe, esquematizar aquilo que você vai fazer. Ou a organização, ele era muito organizado, ele é, né, muito organizado. E aí você vai pegando as qualidades desses mentores, né? Desses anjos que vai aparecer. Que você admira e que você quer, né? Exato. Eu acho que na vida tudo você tem que ter líderes, mentores, sabe? Em quem você vai se espelhar, né? Para ter contatos, né? Claro. E ter contatos. E o Nicolas foi isso. Então, ele foi me direcionando. E aí, a Braslo não passou a não ser mais multinacional, ela foi adquirida por outras empresas, né? E eu fiquei lá durante 7 anos. 7 anos. E aí, não cuidava só de uma unidade de regulatórios, eu acabei cuidando de mais de 5 unidades, então eu ficava indo em todas as unidades, semanalmente, uma vez por semana eu tinha que ir nas unidades. E que foi quando eu comecei a desenvolver, assim, a questão de falar com os fiscais, né? Você tem que dominar também isso. Como falar com os fiscais, né? Claro. Porque é um relacionamento que você tem que construir com quem está ali te fiscalizando, né? Isso, e você tem que entender do processo. Então, eu tinha que entender. Então, eu estudava tudo que eu podia estudar. E eu pedia para eles, me ensina. Se eu errei aqui, me ensina. E isso é legal. Quando você erra, você saber que errou, aceitar isso e, né... E saber pedir ajuda, né? E para quem pedir ajuda, né? Não, e assim, a gente aprende com os erros. É claro que é maravilhoso a gente ter tudo aprovado. Exato. E a gente busca fazer tudo corretamente. Sim. Mas nem sempre as legislações são tão claras, né? Tão claras, tão objetivas. Nossa, tão fáceis, né? Melhorou hoje caramba, né? Muito. Antes não tinha onde você buscar. E, aliás, você só sabia que aquela legislação existia quando vinham com indeferimento, né? Falar, de onde que veio isso, né? Pela RDC tal. Pô, agora eu conheço. Mas e daí, em que momento que você foi fazer a nutrição? Então, nessa época, o Nicolas encorajou a gente a fazer, as pessoas que estavam ali sem faculdade, da equipe dele, a fazer a faculdade. Porque aí eu já tinha um pouco mais de dinheiro, né, para poder bancar uma faculdade. E aí eu fui fazer a nutrição, que era mais fácil, né? Claro. Para mim era mais fácil. Meio caminho andado. E, aliás, foi. E eu acho que faculdade, para mim, com a idade que eu já estava e com a experiência, nossa, tirei de letra. Imagino. Muito mais fácil. O relacionamento com os professores, as matérias, provas. Outra postura, né? Outra postura. As minhas amigas da sala falaram assim, Diane, como? Você nem estudou? Eu falei assim, mas, gente, para mim isso é lógico. Para mim tá lógico, né? É uma coisa assim que eu até comento que aqui no Brasil, a gente não tem essa postura como estudantes universitários de ver a ementa, por isso que a ementa é disponibilizada antecipadamente. Para quê? Para você já ler aquele assunto, para você conseguir ter argumentos para debater com o professor, tirar dúvidas, né? Para não ser só uma coisa assim, o professor que vai te passar a matéria e você vai aprender 100%, porque é muito importante ter essa troca. Por isso que quando a gente faz uma pós-graduação, quando a gente vai fazer um curso de especialização, né, um aprofundamento, a gente consegue ter uma troca muito rica, né? Não, então, e rotulagem é uma coisa que não tinha na faculdade, e a professora começou a me pedir informações. Diane, me ensina aqui, como é que eu coloco na matéria? Você acha que essa legislação ainda está em vigor ou não está? E aí eu fui ensinando, sabe? Ajudando, contribuindo com o professor. Isso, nossa, foi fantástico, né? Porque isso também foi conversado num outro episódio.
o quanto os professores, né, da universidade, nem sempre eles estão atualizados com as legislações, porque aqui a área regulatória é uma área muito dinâmica. Apesar das pessoas acharem que é burocrático, tem que ler muito, mas é constante a mudança, o entendimento. Então, porque a nossa vida, eu acredito que, assim como eu, você passa o dia inteiro lendo. Sim, sim. Então, e você tem que gostar de ler, né? Tem que gostar de ler, senão não adianta. E fazer leitura dinâmica, né? Exato. Sim. Você tem que fazer, porque muitas vezes você recebe ali um calhamaço de papel que você tem que ler, tem que dar um parecer, você tem que saber o que você está lendo, entender, compreender, né? E fazer os estudos mesmo, né? Sim. E aí você se formou... Você conseguiu aproveitar alguma coisa do técnico para nutrição? Muito. Do processamento de alimentos, do técnico para a faculdade, sim. Tá. A experiência foi muito bacana. E aí, no último ano, não sei se para você foi assim, mas no último ano você tem que fazer os estágios obrigatórios. Sim. Aí, foi aí que o bicho pegou. Porque eu tinha que trabalhar e fazer o estágio. E normalmente os estágios são no mesmo horário comercial, né? Exato. Então, eu lembro que eu dormia 3, 4 horas por dia só. Ou quando era o trajeto do ônibus para ir de um ponto ao outro. E era nesse momento que eu dormia. E eu já tinha o Pedro. É isso que eu ia perguntar. Já tinha filho? Já. Ou seja, era trabalho, faculdade, o estágio e o filho ainda, né? E aí eu me vi numa situação de que eu falei, eu tenho que terminar essa faculdade, já demorei um pouco para começar, então agora eu tenho que terminar. Foi aí que eu saí da área da indústria e fui para fazer os estágios, já tinha guardado, né, já tinha uma verba guardada justamente para isso e fui fazer os estágios. Ah, daí você conseguiu se dedicar só aos estágios, vamos dizer assim. Estágios. E aí teve um estágio, que aí vem mais um anjo na minha vida, uma professora de novo, que me chama para trabalhar dentro da Unifesp. Olha, né, para fazer o estágio para atendimento a idosos. Olha, que era o que você tinha gostado. Eu queria lá no início e ela estava orientando mestrandos. Que legal. Ela te chamou para fazer mestrado? Chamou para fazer mestrado. Que delícia. E lá fui eu me aventurar, não sei o que é isso, bora lá. Não, claro que eu já sabia o que era um mestrado, tudo, então vamos começar. Não, eu acho que a gente tem uma ideia do que é mestrado, mas não o que você vai enfrentar fazendo mestrado, dentro da neurologia. Tem noção? Não. Tinha que estudar neuro, tinha que estudar nutrição, tinha que estudar idoso, as consequências, né, das doenças cognitivas, neurocognitivas, e o que a nutrição poderia auxiliar, né, nesse público aí, nesses idosos. E o que me trouxe de bom? Eu não terminei, nem iniciei o mestrado, mas houve aí um tempo aí de pesquisas, houve um tempo de dedicação a esses estudos. E o que me trouxe foi publicações, 3 capítulos de um livro. Uau! Sério? Sim. Você já plantou a árvore também? Já plantei a árvore, fechou, né? Então já fechei o meu ciclo. Mas Congressos, né? E quais são os livros que você tem? São 3 capítulos. São 3 capítulos de um livro só, que é Nutrição na Doença Cognitiva. Poxa, que bacana. Muito legal, que já acho que foi publicado até em Portugal, ia ser publicado em Portugal, traduzido para lá. Já quero um exemplar. Não é? E a Gláucia, querida Gláucia, e aí eu não concluí, porque eu falei, não é isso que eu quero. E isso é bom, você surfar em várias áreas, né, vários caminhos que a nutrição pode te abrir, para você decidir. E eu falava assim, não é isso, não tô querendo isso, eu acho que eu quero voltar para a indústria mesmo. A indústria é mais o meu ritmo, mais a minha cara. E eu voltei para a indústria. Aí já voltei para uma área corporativa. Mas quando você foi para o mestrado, você chegou aí para aluno especial? Nem cheguei a entrar em aluno especial. Já meio que... Porque eu também tinha que respeitar a professora, né? A orientadora, falar assim, eu vou ou não vou, né? Entendi. Fico ou não fico? Porque senão ela tá perdendo tempo e eu também. Mas eu queria ter essa experiência, justamente para decidir. E eu falei, não. E infelizmente a pesquisa aqui no Brasil, ela não é muito valorizada, né? Sim. Infelizmente. Poderia ser mais. Justamente por isso, porque quando você vai fazer mestrado em universidade pública, você não recebe por isso, né? Diferente lá fora. Lá fora você recebe, você tem bolsa o tempo todo, né? O período todo que você está fazendo pesquisa. Entendi. E aqui não. Então eu tinha que trabalhar, fazer o mestrado e aí começou a pesar também de novo. E não dava. E com filho, não dá. E aí eu voltei para a indústria.
Na indústria, voltei para a área corporativa de regulatórios. E aí a gente começou a atender. Eu comecei a atender onde eu sabia 5 unidades, comecei a atender 10, 15 unidades. Área corporativa de regulatório é o quê? Vamos dizer assim, é a matriz da empresa que presta suporte para as unidades. Maior, então, JBS. Não, quem começou com a Ginomoto, meu amor, né? Caramba. JBS. E aí, sim, você encara ali produtos formulados, produtos industrializados, cortes, abate. Nossa. E lá fui eu. E aí a gente tá falando de carne bovina, frango. Bovina não, a gente não cuidava de bovina, mas de aves e suínos. Tá. Aves e suínos e industrializados. Então, você começa a atender outras empresas, outros fiscais no mapa, tanto os fiscais internos nas unidades, como os fiscais que ficam na aprovação de registros. Sim. Então, algumas vezes eu fui para as unidades, visitar as unidades para ter essa conversa com os fiscais direto, porque havia um mal-entendido entre qualidade e o fiscal simplesmente ele para a fábrica, né? Para. Se não está organizado, se não está regularizado, se não tem o registro aprovado, ele para a fábrica. E lá ia adiante. E você também era responsável pela parte de exportação? Tinha exportação também. Tá. Europa, China. Legal. Bom. E aí você ficou quanto tempo nessa parte? De novo, eu fiquei uns 3, 4 anos. Muito tempo também. Sim. E aí houve uma questão familiar, né? O meu irmão veio a falecer. Sério? Super novo. Nossa, não infelizmente. Sabia. Sinto muito. E ele era o braço direito do meu pai dentro do escritório, né? Da família. E foi uma decisão que eu tive que tomar. Eu decidi, não foi pressionado, nada, mas eu decidi porque é meu disso, eu tinha que ajudar, eu tinha que estar cooperando com a minha família. E fui lá gerenciar, então, o escritório imobiliário. Nada a ver, nada a ver. Nossa. Mas é um escritório que, tradicional, há 30 anos já estava sendo gerenciado pelo meu pai. E meu pai falou assim, agora toca você. E foi um grande desafio. Eu já sabia, eu já entendia como funcionava, mas eu não sabia de todos os detalhes, de elaborar um contrato. E aí vem toda essa bagagem, né, de procedimentos, de legislação. Então, foi muito bom um aprendizado de como gerenciar um negócio. E aí senti falta dessa área de negócios, de administração. E aí fui fazer o MBA na PUC. Nossa! De gestão de negócios e inovação. Legal. E aí foi que me trouxe essa visão de como que funciona uma empresa por inteiro, né? E eu sabia que ali era um tempo determinado. E isso eu acordei com meu pai. Eu falei assim, é um tempo determinado até a gente vender o escritório. E meus pais já, queriam já ir embora para o interior, que é onde eles moram. Então, ele vendeu o escritório. Na hora que ele vendeu o escritório, aí eu fui buscar, de novo na área da indústria, que é o que eu gosto. E aí eu fui para a Liotécnica. Nossa! E finalmente chegamos aqui. Sim. Na Liotécnica. Na Liotécnica. Nossa, que caminho que você percorreu. Sim. Mas foi muito válido. Eu acredito. Acho que válido. Eu já vivenciei. Então, capítulos de livro, congressos, viagens pagas, sabe? De ir para congresso, visitar, ver outras referências. E tem outra coisa, assim, nada é avulso, tudo é complementar, né? Exato. Porque hoje, na nossa área regulatória, né, que você trabalha na Liotécnica, a gente precisa ler muito artigo, né? Então, a experiência científica me trouxe isso. Então, saber escrever bem, né? Fazer um relatório. Redigir um relatório bem, né? Avaliar a qualidade de um artigo. Sabe uma coisa que eu adoro? Escrever defesa de auto infração. Ai, que delícia! Maravilhosa. Todo mundo detesta e todo mundo, tem medo, receio. Eu adoro. Eu adoro também. Nossa, fica ali, ó. Sim, né, você vai contando toda a história, você vai se embasando, e aí você busca mais referência, você busca na legislação. Ou recurso de indeferimento. Exato, eu adoro. Eu fico ali, ó, sim, fazendo. Eu gosto disso. É um desafio, não é? Sim, é gostoso mesmo. Quando eu gosto de escrever e que o texto seja fácil de ser compreendido. Exato. Então, às vezes, eu escrevo e levo para as meninas, falei assim, né, do P&D, eu falei assim, lê aí, vê se você entendeu. Vê se está claro para você. Se não estiver claro, tem que voltar.
Mas dentro da liotécnica... Mas, Diane, quantos anos faz? Então, faz quanto tempo que você está hoje na liotécnica? Vai fazer 3 anos. Em novembro faz 3 anos. Tá. 3 anos. Gente, então, olha só. Eu falei pra Diane, gente, precisamos mostrar. Vamos aproveitar que tem aqui em vídeo, porque a gente fala liotécnica, o nome da liotécnica, Sim. né, remete ao processo de produção que vocês dominam, né? Nossa primeira técnica, né? Tecnologia de industrialização é a liofilização, né? O nosso carro-chefe aí é a liofilização. E assim, é fantástico quando eu já tinha escutado, né, sobre a liofilização, a gente já tinha conversado sobre alguns processos de produção, mas ver ao vivo e degustar os produtos são outros 500, como dizem, né? Então, olha só, gente, pra gente ver. Isso daqui pode explicar, Diane, para todo mundo. Então, a tecnologia de liofilização, ele é a retirada da água através da sublimação. Então, diferente da desidratação que a gente já conhece, né? Ela retira, além da água, retira os compostos bioativos, o sabor. A liofilização não, ela vai tirar somente a água. E ela vai concentrando, então, o sabor, o aroma, os compostos bioativos, que é sensacional. Delícia demais. Esse aqui é a framboesa. Essa é a framboesa inteirinha. Não é linda? Ela é linda, né? Ela fica linda. Então, a fruta ela fica intacta. Sabor? Muito bom. Porém, mantém todos os nutrientes e as características dela. Nossa, né? E o aroma é muito bom. Sim. De verdade, muito bom mesmo. Então, é uma técnica que você consegue preservar. Claro que, obviamente, se você vai tirar água, você vai concentrar os outros sólidos e isso acaba facilitando a aplicação. Isso. Tá, mas não é só a liofilização que vocês têm? Não, a gente tem 3 fábricas lá, né? Tá. Então, tem uma fábrica só de extrato de malte, que é onde faz extrato de malte líquido e o charoposo e o seco. E a outra fábrica vai fazer, então, essa parte de liofilização e desidratação. Então, a gente tem tanto a parte cárnea também, carne bovina, carne de frango. Carne seca? Sim? Carne seca. Tipo que vai naquelas sopinhas, né? Nas sopas. Interessante. Preparações. Mas aí tem que fazer como? Cozinha primeiro, tipo, prepara a carne e depois passa pela liofilização? Sim, é isso? Então faz o cozimento da carne, o tempero da carne, se for preciso. Aí vai da especificação do cliente, né? Então, ele pode ser desidratado ou liofilizado. Vai depender do que o cliente está precisando. Legal. E esse produto também é exportado. Que legal. A gente exporta as carnes. E as frutas a mesma coisa. Então, as frutas passam pela liofilização. Então, elas chegam congeladas. Tá. Então, elas entram no equipamento já congeladas. E aí, fica o processo inteiro ali, te retirando. É um equipamento enorme. Eu imaginei. Vocês também devem ter uma câmara fria gigantesca. Porque não é quando chega e já processa. Vocês devem aguardar um pouco ainda. Sim. Nossa, deve ser virado lá em câmara. E tem a outra fábrica que faz... Aí tem outra fábrica, é uma fábrica na vertical. Né? O que seria uma fábrica na vertical? Na vertical, então, ela é tudo que é feito em pó. Então, são misturas. Tá. Então, ela vai na vertical. Então, lá de cima começa a pesagem dos ingredientes. Aí, vai descendo por tubulação, vai a mistura. E depois desce a tubulação e envasa. Porque como é pó, né? Entendi. Então, você imagina, gelatina em pó, composto lácteo. Tudo que é em pó, que você encontra no mercado em pó, é feito lá. Refresco em pó, sim. Que legal. Shakes em pó. Gente, isso é maravilhoso. E sabe uma das coisas assim, você então, é técnica em nutrição, tecnóloga em processamento de alimentos, nutricionista com MBA em administração. Nós temos uma polêmica, né, relacionada aqui ao guia da guia alimentar da população brasileira, que classifica os alimentos por processamento. Você tem alguma opinião assim sobre a forma como encarar um produto que é óbvio que a liofilização é um processo que você não consegue fazer em casa? Não. Certo? Mas você acredita que por ser um processamento que você não consegue fazer em casa, não consegue reproduzir, isso torna o produto ruim?
Não, tanto é que a missão da Liotécnica é produzir produtos saudáveis e nutritivos. Então, a técnica da liofilização é exatamente isso, é manter o valor nutricional desses alimentos para que a gente possa fornecer ou para as indústrias, então a gente tem o B2B, né, para as indústrias, ou o B2C, ou para os consumidores finais. Então, é mostrar que a gente tem tecnologias hoje, apesar que a liofilização é uma tecnologia muito antiga já, né? Porém, acho que agora está tendo mais valor, mais entendimento do que é essa tecnologia. As pessoas estão começando a entender mais sobre isso. E aí eu trouxe exatamente isso para mostrar que sim, a gente consegue, por mais que seja industrial, porque tem que ser uma escala industrial, tem que estar dentro da indústria, mas a gente consegue manter o valor nutritivo, um alimento saudável, e oferecendo ao público ou oferecendo às outras indústrias para que utilizam desses ingredientes nos seus produtos e fornecer isso para a população. Então, tem uma máxima que fala, né, que toda generalização é burra, né? Então, assim, você falar que todo produto que é industrializado é ruim, a gente tem que saber separar um processamento do outro processamento. Tem processamentos que são processamentos extremamente com escala industrial, que não tem como reproduzir em casa. Sim. Porém, isso não quer dizer que o produto que vai sair lá no final, ele não seja ruim. E que ele não seja saudável e que ele não traga benefícios para você. Exato. A gente tem outras vertentes para a gente analisar que não só o processamento, né? Você não acredita? Sim, também acredito que seja isso. Precisa ter uma... Então, mas aí as pessoas que escrevem esses guias precisam entender mais da indústria, precisa ter essa vivência da indústria. Porque quem vê de fora acha que a indústria é a vilã de tudo, né? Que só quer empurrar alimentos que não sejam saudáveis. Exato. E não, a gente tem. Ou com aditivos, a gente precisa dos aditivos para conservar os alimentos. Claro que em excesso também é prejudicial, mas que tem alimentos que tenham esse equilíbrio, sim. Sim, com certeza. Não é? Porque... Estamos em busca disso, né? Estamos em busca. Na verdade, assim, gente, todo mundo sabe qual que é o produto que a gente tem que evitar. Exato. Né? A gente já sabe, gente. O nutricionista está aí, né? Para também fazer essa informação, direcionar os consumidores. Até uma das coisas que eu converso bastante com a Aline sobre isso, né? A Aline da rotulagem. Que os produtos que vão ter o maior impacto da rotulagem nutricional, né? Que vão ter a lupa, são os produtos que são os falsos saudáveis. Porque o produto que é a porcaria, vamos dizer assim, entre aspas, tá, gente? Mas vamos dizer assim, você já vai saber que um salgadinho, ele vai ter a lupa do sódio, ou de gordura. Você já sabe que quando você vai pegar um chocolate, você vai ter a lupa, porque você já está esperando que aquele produto seja doce, você já está esperando que um leite condensado vai ter um alto em gordura saturada, alto em açúcar, você já espera isso. Agora, o problema são aqueles produtos que são mascarados de saudáveis e que não necessariamente são, porque eles vão fornecer ali algum outro açúcar em excesso, ou gordura, ou até mesmo sódio. Ou aí que vem a reformulação, né? As indústrias vão começar a reformular os produtos, porque nem sempre é legal ter o selo no painel frontal. E aí tem as opções aqui, né? Eu queria falar aqui, um pouquinho, só para mostrar. Então, esse daqui que eu tava comendo, que é maravilhoso, é a framboesa. É framboesa? Framboesa liofilizada. E é só a fruta, não tem nada. Não tem nada, não tem nenhum aditivo aí. Pra ela ficar assim, durinha. Só a fruta. E daí, claro, se eu deixar ela aqui exposta à umidade, ela vai ficar... Com certeza. Ela vai pegar toda a umidade do O negócio é o seguinte, que eu não consigo parar de comer isso aqui. Isso é muito bom. Muito bom. E o verdadeiro açaí? Olha isso daqui. Gente, olha isso daqui, ó. Esse daqui, ó, é o açaí. Vocês conseguem ver? Gente, esse é puro açaí. Gente, esse açaí não tem condições do tanto que ele é bom. Eu já experimentei. Porque quem me acompanha no Instagram já sabe quando eu fui fazer a visita, que eu saí de lá com um potinho. Sim, que foi a maior correria. Sim. Ai, meu Deus do céu. Eu vou experimentar de novo, porque como se eu não tivesse experimentado? Não, vale muito a pena. E ele é comercializado com outra marca, né? A gente também produz para marcas que não sejam a nossa, né? Porque assim, ó, a indústria, né? A Liotécnica é o nome, razão social, vamos dizer assim, mas vocês têm diversos segmentos de venda. Vocês vendem diretamente para as indústrias. Exato. Então,
A gente produz para essas indústrias dentro da Leotécnica também. Ah, uma terceirização. Isso. Então, ela vai lá e ela contrata Isso, a gente completo. A gente embala com a marca ou com o CNPJ da empresa. Ah, entendi. Tá. E vocês também vendem para food service? Vendemos aí com a marca Qualimax. Legal. E aí, food service, ou seja, nós que somos nutricionistas, né? Eu falei, eu já Serviço vi de alimentação. Vezes. Já vi. Tem gelatina com Qualimax também, né? Tem sim. Ai, tem quando eu trabalhava em hospital, porque hospital o que mais casa faz? Atacadista tem. Gelatina. Faz muito, né? Eu fazia muita gelatina com Qualimax. Muita. Ai, que bom. Muita mesmo. Você viu que tem lá a fruta desidratada, né? Tem suco desidratado de fruta dentro das gelatinas. Maravilhoso. Ou das gelatinas ou dos refrescos. Então, todos os Qualimax tem. Ótimo. Que e no refresco também. Sim. E daí vocês vendem para food service, que é serviço de alimentação. E vocês também fazem alguma coisa que é direto para o consumidor final? Por exemplo, quem estiver assistindo a gente pode... Tem. Então, esses produtos estão disponíveis em casa atacadista, né? Então, não só para serviço, a gente não vende só direto para o serviço de alimentação, a gente também vende para... Atacarejo. Isso. Entendi. Esse açaí que vocês fazem, ele vem de alguma região específica, assim? Ele é orgânico? Ele é orgânico. Então, todas as frutas, a gente tem certificação orgânica. Então, assim, tem muitas empresas que mencionam que as frutas ou o vegetal dela é orgânico, mas elas acabam desconhecendo a necessidade de ter um certificado. Então, às vezes eu recebo demanda de empresas que são orgânicas nos Estados Unidos, por exemplo, mas eles desconhecem que para vir para o Brasil precisa ter uma certificadora que tem que sair do Brasil para ir lá nos Estados Unidos. Esse é um ponto muito importante e um diferencial da Leotécnica. Então, assim, no meu setor regulatório, eu cuido de todas as certificações também, junto com o time da qualidade. Então, a certificação orgânica é uma delas. Então, tem que ter uma certificação orgânica. A gente sofre auditorias anualmente. Tem que sair o produto tem que ser acompanhado de uma certificação para se for exportado. Então, e lá no país que importa os nossos produtos, passa por uma análise também. Então, se a gente não tiver todos os padrões de qualidades que a certificação da empresa e da certificação orgânica chega lá no país importador, eles vão ser analisados. Então, mas tem olha que só, atender aqui para o Brasil, vamos dizer assim, ó, se eu vou importar um açaí, não vou, porque o açaí é feito aqui, mas, por exemplo, um morango. Eu vou importar um morango dos Estados Unidos e lá ele é certificado de orgânico. Para ele vir aqui para o Brasil, eu tenho que sair do Brasil para fazer uma revalidação dessa certificação. Exatamente. Vocês, para poder exportar, por exemplo, para a Europa, com esse certificado de que vocês são orgânicos, vocês precisam ter a auditoria deles aqui? Ou não? Como que é? Não. Então, a nossa certificadora, ela é já reconhecida mundialmente. Então, isso facilita bastante. Claro. Então, quando a gente sofre auditoria aqui no Brasil, né, na nossa empresa, então ela já é aceita. Então, a nossa revalidação, né, a nossa atualização do certificado já é aceita para lá. Tá. Só que tem que ter todos os controles de qualidade, todas as análises, para provar que o que foi feito aqui é orgânico e não tem nenhum contaminante, não tem nenhum agrotóxico, desde a matéria-prima, durante o processo, durante a embalagem, durante a exportação, que não houve contaminação cruzada com nenhum outro alimento que não seja orgânico, para chegar lá e a gente tem que provar tudo isso. E, além disso, não tem que só olhar o certificado orgânico, também tem que ver a legislação do país importador. Então, você não tem que estudar só o do Brasil, tem que estudar também de lá. Ou seja, chamaram assim, Diane, você quer aceitar o desafio aqui da Leotécnica? Claro! Vai ter que tratar com legislações... Vambora, eu vou junto. Porque ela é dessas, né? Não tem tempo ruim. Então, ó, fantástico, tá? Esse açaí aqui. Então, a pessoa não consegue comprar diretamente o açaí da Leotécnica. Mas tem que ser um CNPJ para poder comprar o açaí da Leotécnica. Mas tem muitos produtos que as pessoas consomem. Exato, e que é essa matéria-prima, né? Essa matéria-prima. Ah, e tem um muito famoso, inclusive. Tem sim. É verdade. Tem sim. Tá? Tem sim. Foi adquirido uma outra empresa agora, né? Foi, exato. Gente, olha que coisa maravilhosa que é essa pitaia. Olha... O cheirinho, a cor é fantástica. Ele concentra a cor, né? E isso daqui dá para reconstituir para fazer bebida? Exato. Muito utilizado em bebida. Pode por exemplo, se eu quiser
Então, utilizado em chás, tem chás gelados, bebidas ou até mesmo geladas. para fazer, eu fico só pensando em granola, gente, granola, ou para fazer snack, uma inclusão no chocolate. Um chocolate. Já pensou? Nossa, um chocolate tipo bean to bar, assim, né, que tá muito na moda, daí já coloca uma pitaiazinha, eu vou experimentar, tá, gente? Tô aqui fazendo a degustação toda. E fora que eu achei coisa mais linda, a pitaia, ela tem a propriedade como o do hibisco, assim, para pintar a cor d'água, porque, por exemplo, o hibisco deixa tudo rosa, né? Isso, ele também deixa. Também deixa. Imagina uma água aromatizada, assim. Nossa, ela é bem citricazinha. Pra colocar os bares em drink, né? Em drink, nossa! Exatamente. Tem uma rede que compra a pitaia justamente para colocar em drinks. Não bebida alcoólica, mas em chás. Não, eu já pensei num gin, gente. Já quero, com certeza. Essa banana tá sensacional também. Eu já comi várias. Como ficou com gosto, assim, ó, super acentuado, né? Da banana, sim. Da banana. Banana também a gente exporta. A banana também é orgânica? Orgânica. Sério? A gente tem duas alternativas. Depende do que o cliente quer. Mas essas são inclusões macias, elas têm ingredientes naturais, sim. E justamente é para colocar em pães e biscoitos. Ela tem um sabor, né? É uma explosão de sabor, exatamente. Gente, eu vou falar o seguinte, vocês deveriam vender uma linha de snacks, porque, nossa senhora, isso aqui no cinema... Não seria fantástico? Você que tá aí assistindo esse videocast, espero que você esteja também degustando algo tão gostoso quanto isso. Nossa. Você tá vendo que dá para fazer produtos saudáveis? A gente não pode dizer natural, né? A gente, né, tem essa questão regulatória, né, de que dizer que é natural ou não. Porque a partir do momento que passa por um processo, não é mais natural. Mas dá para manter o sabor, dá para manter o valor nutricional da fruta. Essa inclusão macia dá para ser colocado em biscoitos, em pães. E tem uma outra questão. Agora, com a nova rotulagem nutricional, as frutas... em diversas formas de processamento. Então, a fruta em pó, a fruta desidratada, a própria fruta batida, vamos dizer assim. Sim. Ela não é considerada um açúcar adicionado. Então é uma oportunidade das indústrias adquirirem esses produtos para poder, sair dessa adição de açúcar, né? Ou colocar edulcorantes, por exemplo. Ao invés de colocar edulcorantes, exatamente. Né? Você pode ter uma alternativa. Tem alternativas. Inclusive, assim, a ideia e agregar no valor nutricional, né? Isso, a ideia da legislação é essa. É você beneficiar, vamos dizer assim, olha, a ideia é você proporcionar alimentos mais saudáveis. Sim. Né? É realmente a gente olhar para dentro de casa, refletir sobre a composição do teu produto que você está colocando e ver como que você, como indústria, pode contribuir para uma alimentação mais saudável. Então, entre você diminuir a quantidade de sacarose que você põe no seu produto, um açúcar branco, né, refinado diretamente, você pode substituir por um alimento que passou também por um processamento industrial, mas isso, ele acaba agregando outros valores. Por quê? Porque nós aqui como nutricionistas, né, a gente sabe, além da fruta em si, tem fibras, você tem as vitaminas, você tem minerais, você tem outras coisas além do açúcar puramente. Sim. Certo? Sim, sim. E esse outro produto aqui que você trouxe que parece um cristalzinho. É um crisp. Ah, é um crisp. Também desidratado, então ele vai dar uma explosão de sabor. Meu momento chegou, Brasil, para fazer várias degustações. Meus recebidos aqui, ó. Esse já é um crisp, então justamente para ter essa sensação de crocância. Ele é muito utilizado também em chocolates. Tem uma marca que já utiliza esses crisps. Nossa, esse daí é o café, né? Café. Não, ele tem gostinho de café, mas uma bebida com isso. As meninas no sorvete com isso, meu Deus do céu. Exato. As meninas de desenvolvimento, né? Tem vários outros sabores lá que elas vão desenvolvendo a pedido do cliente. Aí, por exemplo, tudo isso daqui foi feito com a técnica de liofilização. Desidratação e liofilização. Tem duas técnicas dentro da fábrica 1, que é feito desidratação e liofilização. Se a gente quer manter o valor nutricional dos produtos e essa questão da cor, dos compostos bioativos, a gente faz a liofilização. E a desidratação é mesmo retirar a água, mas aí a gente perde um pouquinho dos valores nutricionais. Agora, a empresa, ela pode chegar com um projeto para vocês.
Exato. E ela pode... Aí vocês conseguem trabalhar no desenvolvimento de um produto para ela poder... Porque, por exemplo, vocês desenvolvem um ingrediente com base onde ela quer fazer a aplicação. Isso, então. E aí que é o desafio do regulatório. Nossa. Então, você imagina, regulatórios lá na Leotécnica, ele tem que entender do Brasil, as legislações do Brasil da área da indústria de alimentos, de rotulagem, da qualidade. Como um todo. Então, a gente está falando... Produtos de origem animal, que você mencionou a carne. Isso. Mencionou composto lácteo. Exato. Gelatina. Exato. Então, a gente está falando de mapa. Então, você tem CIF. Tem CIF. Eu recebo auditorias tanto do CIF como da Vigilância Sanitária, ou, se quiser, da Anvisa também. Gente, não tem tempo ruim para essa mulher, pelo amor de Deus. Então, beleza. Não, e aí, assim, é um desafio, aí é que tá, é um desafio que, como essa bagagem que eu tenho, então, hoje eu consigo enxergar tudo isso com mais... tranquilidade, porque não é para qualquer um. Não, então, gente, porque são posturas diferentes, Exato. Forma como o agente regulador trabalha é totalmente diferente. Então, Brasil, você tem produtos de origem animal. Você mencionou refresco, pó para preparo de refresco. Isso, então é mapa. Então é mapa bebidas de polvo. Exato. Aí então dentro do mapa tem várias outras divisões. Aí você vai ter que ir lidando com esses fiscais e saber com quem que você tem que falar. E aí, além disso, você tem aqui as frutas, os preparados de fruta, Anvisa. Sim. E vocês têm também... Ingredientes industriais Anvisa. Você não trouxe, mas vocês têm a acerola. Que a acerola, que inclusive é aprovada pela Anvisa para usar em suplementos alimentares. Exato. A acerola é a nossa queridíssima aí no momento. Apesar que vai ter mais, mas a acerola a gente passou pela aprovação da Anvisa, o peticionamento, e ela tem o claim, de fonte de vitamina C. Tá vendo? Então, gente... Que é exatamente então, assim, isso. Além de pegar... ter a Anvisa, o produto que é simples, notificado, você ainda tem uma inclusão numa lista positiva, passa por um processo de novos ingredientes. Gente, que profissional. Que profissional, hein, gente? Muito obrigada. Aí, além disso, você tá falando de Brasil. Aí você... Até então é Brasil. Então, Brasil. Então, até então é Brasil. E aí, depois eu tenho que estudar Europa, Estados Unidos, Chile... Então, América Latina. Então, a gente tem esses mercados, né? Então, eu tenho que estudar todos. Mas, claro, então, aí é que tá. A gente tem que ter estratégias. Então, ao mesmo tempo que eu executo, eu também tenho que ser estratégico, né? Eu tenho que saber aonde achar essas legislações, como achar, com quem busca isso, com quem falo. Então, por isso é importante ter contatos, né? E organização. Regulatórios têm que ser organizados, tem que ser, padronizados. As informações têm que estar organizadas, porque ao mesmo tempo que você está recebendo questionamentos internos, né, de todos os departamentos, porque comercial precisa de apoio de regulatórios para poder comercializar esse produto fora. A parte jurídica, eu acho massa quando o jurídico me liga para tirar dúvida. Sim. Ou quando um diretor me liga para tirar dúvida. Eu me sinto assim, né? Bem especial. Mas para uma indústria de alimentos, não tem como o regulatório ser uma área só de realmente suporte. É uma área estratégica. É uma área estratégica. E é muito legal porque você tem o contato com todos os departamentos. Com um departamento que você nem imaginou que um dia poderia... Armazenamento. Sim. Eu tenho que saber como que foi armazenado aquele produto, se está sendo armazenado adequadamente. Com certeza. Aí, às vezes, a qualidade me fala de um assunto e eu quero ir lá ver. Não é só saber, eu quero ir lá ver, eu quero saber, eu quero olhar, eu quero pesquisar. E aí tem o marketing, porque você tem que saber o que está sendo promovido. Exato. Né? Você tem a parte de desenvolvimento de produtos, que você tem que saber. Também, já no desenvolvimento do produto, já tem que saber quais são os prós e os contras, aonde a gente tem risco, onde a gente não tem risco, se o direcionamento está sendo conduzido certo, se aquele produto realmente pode ser classificado como suplemento ou não um suplemento, como alimento convencional, se aquela quantidade que está sendo aplicada é aceita, né, diante aos órgãos reguladores. Ô, Diane, hoje, se você tivesse que contratar uma pessoa para trabalhar no seu time, quais seriam as características de uma... Ou, por exemplo, uma pessoa que está aqui escutando a nossa conversa, gosta, né? Falou assim, poxa, o que você está desenvolvendo é uma área interessante. Você mencionou aí de precisar ter organização, né? Mas
Hoje, se você tivesse que buscar um profissional, que tipo de características ou formação, o que você buscaria nesse profissional? O que esse profissional precisa oferecer para a empresa para poder ter esse trabalho em assuntos regulatórios? Acho que a primeira coisa é comprometimento. Tem que ter comprometimento, organização, disciplina, resiliência, né? Porque a gente passa por várias situações e às vezes... distraidinho, mas vocês estão escutando como a Diane fala tranquila, gente. Dá pra entender que essa mulher, ela fica estressada? Não dá, olha a tranquilidade. Pior que fico. Meus filhos podem te falar isso. Eu acho que assim, então... É o Pedro e a Maria. Pedro e Maria. Lindos nomes, inclusive. Mas tem que ter resiliência, que é essa musculatura emocional que eu sempre falo, de você saber se portar, saber receber um não. Às vezes você faz um trabalho incrível de pesquisa, chega na hora, a equipe fala assim, então isso não serve de nada. Fala, putz, né? Saber, né, senso de prioridade, porque hoje é uma coisa, amanhã é outra. Mas aí, então, como regulatórios é tão complexo dentro da leotécnica, e a gente tem que ter respostas rápidas, então as estratégias são essas, adquirir plataformas que me dê legislações mundiais, né, com facilidade. Eu tenho que ter uma outra plataforma que me dê legislações, que me atualize diariamente de legislações aqui do Brasil. Ter consultoria, né? Yes! Que também me dê respostas rápidas. Porque, às vezes, uma dúvida minha pode perder todo o projeto, né? Por prazos. Então, às vezes uma orientação errada também, né, compromete todo o projeto. Exato. Então, às vezes tem que me dedicar a um assunto e o outro, né, fica ali parado e eu não posso deixar parado. Sim. Então, por isso que eu tenho a consultoria, por isso que eu tenho as plataformas, que aí eu sei que todos os pratinhos estão rodando, estão acontecendo e os resultados. E o MBA me mostrou isso, que a gente tem que estar na empresa. A gente tem que lutar pela empresa, né? Não é só o meu departamento. Eu não posso ficar falando assim, não pode, está errado, a legislação está errada, né? Está dizendo que não é isso, vocês estão errados. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que falar o que a empresa precisa. E buscar, né, caminhos que a empresa possa ter sucesso naquele projeto, naquela venda, naquela comercialização, ou numa inspeção, como eu tenho que me portar, como eu tenho que me defender. Né? Ou seja, a pessoa tem que bater no peito e falar, eu vou resolver, igual você faz com todos esses desafios aí, né? Que você, ao longo de toda essa sua trajetória, você... pelo menos, né, demonstrou aqui para mim, acredito que isso, claro, com certeza foi na prática, você bateu sempre no peito, acredito que em todas as suas áreas, né? Você chama a responsabilidade para você e fala, não sei como, mas vou colocar embaixo do braço e bora, né? Sim. Eu acho que isso é uma característica muito importante para quem é bem sucedido em assuntos regulatórios. Eu vejo em profissionais que se destacam, né, em diversas empresas ou consultorias, mas são profissionais que não têm medo do desafio. Porque a gente vai enfrentar desafios. E errar, a gente vai errar. Vamos errar. Vamos errar muito. Mas aí, se a gente errar, a gente tem que saber aonde pedir ajuda, aonde resolver, né? E tem que ter as respostas rápidas de reverter a situação. E tem que ser levanta, sacode a poeira e volta por cima, né? Exatamente. Porque a gente vai ter que enfrentar e vamos conseguir sair do outro lado. E sabe de uma coisa? Eu adoro isso. Adoro. Eu adoro regulatórios por isso, porque eu consigo aplicar todos os conceitos, né, de profissional que eu tive para isso. Então, pesquisas científicas, saber escrever um texto bem claro, bem objetivo, sabe, sem erros, que possa conduzir a erro, né, na hora de uma leitura de um fiscal, sabe, transitar em todas as áreas dentro da empresa, né, você se reportar às vezes até ao presidente da empresa. Então, claro. Isso é fantástico. Você sente falta de ter tido algum curso específico para como atuar em regulatório? Sim. Apesar que o curso técnico, então, eu sou fã das pessoas que fazem curso técnico antes de fazer a faculdade, justamente por isso, porque o curso técnico, ele dá a prática. A faculdade não, ele dá só, né, o teórico. Sim. E o curso técnico te dá a prática, então facilita muito. De ser desenrolado. Ser desenrolado. Perfeito. Mas regulatórios foi só na prática.
Nos cursos técnicos eu não tive, na faculdade também não tive. Foi assim, uma pincelada, mas assim, meio que os professores falavam assim, sabe, é isso, mas não tenho muita segurança. Mas só quem vive regulatórios sabe, e é a vivência de regulatório. Não dá para você falar assim, eu sou ótima em regulatórios em 1 ano de experiência. Não dá. É a nossa jornada, né? É a gente levar muitos nãos, sim, muitas portas fechadas, mas é a gente não desistir. A resiliência, como você falou. Exatamente. Com toda certeza. Exatamente. Jane, quem quiser encontrar a Liotécnica, onde que encontra? Ou quais são os canais que... A gente está no Instagram, a gente está nos sites... A Liotécnica fica localizada no Embu das Artes. Também, se quem quiser, entre em contato com a nossa equipe comercial, equipe técnica. Faça uma visita. Eu quero fazer. Já vou lançar aqui, tá bom? Marketing. É fantástico os processos. Eu quero fazer a nossa visita extrato de técnica. Extrato de malte. A produção, de chegar a cevada até sair o extrato de malte também é fantástico. Toda a transformação. Eu quero conhecer essa fábrica, o processo vertical. Eu achei muito interessante. Não, sim, muito, muito. E a própria liofilização, né? Com toda certeza. Sim. Quero ver na prática, né? Sim. Viu, Diane? Foi super tranquilo a gente conversar. Dava pra gente ficar muito mais tempo aqui, né? Queria falar muito mais. Eu espero que você também tenha gostado muito aqui do nosso bate-papo hoje. Então, se você gostou, deixa seu joinha aqui embaixo, curta esse vídeo, comente, né? Sim, queremos saber a sua contribuição. Compartilhe com mais pessoas, para esse projeto chegar para mais pessoas, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada, Diane. Obrigada, viu? Vencemos esse desafio, tá bom? E nós nos vemos no próximo episódio do Nutra Talks. Tchau, tchau. Tchau, tchau.